O tratamento medicamentoso para o transtorno de personalidade borderline, geralmente, gente, ele é focado em sintomas. Borderline raramente vem de forma isolada. Então, é frequente vir com dependência química, vir junto com depressão, vir junto com ansiedade, vir junto com transtornos impulsivos. São pacientes muito impulsivos, com uma instabilidade emocional muito grande. Então, a gente precisa ressaltar que não existe nenhum medicamento específico. Olha, esse medicamento é aprovado para o tratamento do transtorno de personalidade borderline. Isso não existe, tá? Mas a gente vai lançar a mão de vários medicamentos, tá? Para tratar grupos de sintomas que podem acompanhar o transtorno. Então, assim, o cargo-chefe aqui, de fato, vão ser os estabilizadores de humor. Por quê? O estabilizador de humor vai ser muito útil para a gente reduzir essa instabilidade emocional e controlar esses picos aí de impulsividade, essas crises de raiva, essa labilidade emocional. Então, de fato, o lítio pode ser uma boa opção e outros anticonvulsivantes também a gente pode usar aí para controlar um pouco essa instabilidade emocional. Mas, lembrando, tá? Um medicamento ele precisa ser individualizado e não é um medicamento específico para o transtorno de personalidade borderline. É um medicamento que a gente vai individualizar. Olha, aquela pessoa ali está muito impulsiva, aquela pessoa tem um padrão de instabilidade emocional muito grande, aquela pessoa tem uma desregulação emocional mais intensa nessa área aqui, e a gente vai individualizando. A gente pode usar antidepressivos também para tratar tantos sintomas depressivos que podem coexistir com o transtorno de personalidade borderline, mas a gente vai lançar mão de antidepressivos para tratar também quadros depressivos, quadros ansiosos, não só sintomas depressivos, mas muitas vezes a pessoa tem um transtorno ali depressivo maior comórbido, a pessoa tem tanto transtorno de personalidade borderline como um transtorno depressivo. A gente pode usar vários medicamentos antidepressivos, como, por exemplo, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Podemos usar também antipsicóticos, tá? Em alguns casos a gente pode lançar mão de antipsicóticos para tratar aquela ideação paranoide que eu falei, né? De achar que a pessoa tá perseguindo, achar que todos ali estão criando um complô, querendo perseguir, ou mesmo episódios de raiva intensa, agitação psicomotora, tá? E medicamentos para ansiedade também, a gente pode usar benzodiazepínicos, a gente pode usar, claro, que de uma forma bem pontual. Infelizmente, são pacientes que às vezes abusam aí dos medicamentos tarjas pretas. Lembra que ele já tem um padrão aí de abuso de substâncias, né? Álcool, drogas e, por que não, infelizmente, os medicamentos tarjas pretas. Quando a gente fala de álcool e outras drogas, a gente está incluindo aqui também medicamentos, gente. Medicamentos tarjas pretas, quando usados sem critérios, eles acabam sendo tão maléficos ou mais maléficos que muitas drogas, tá? Então, isso é um ponto importante aí. Já deu para perceber que é um transtorno bem complexo, tá? Ou seja, o tratamento ele não é simples, não tem como chegar aqui e falar, olha, você vai tomar esse remédio, seu transtorno está resolvido. Isso não vai acontecer, tá? A gente vai sim precisar de medicamentos, seja antidepressivo, seja antipsicótico, seja estabilizador de humor, seja um benzodiazepínico tarja preta por curto período de tempo. Provavelmente, esse grupo de pacientes vai sim precisar ser medicado. A imensa maioria deles vai precisar ser medicado, sim, tá? Mas vão também precisar da psicoterapia. E atualmente, a abordagem psicoterápica com maior nível de evidência para esse perfil é a terapia comportamental dialética, a DBT, que eu falei aqui, mas a gente tem muita evidência também para a terapia do esquema, que eu não abordei aqui, a própria terapia cognitivo-comportamental clássica, a gente tem algum nível de evidência também, tá? Enfim, medicamento, mais as abordagens psicoterápicas, a jornada não é tão fácil, mas é sim possível a pessoa ter uma vida que valha a pena ser vivida, tá, gente? Aí as pessoas perguntam, tem cura, não tem cura? Normalmente, personalidade, a gente não fala em cura porque não é uma doença. Transtorno de personalidade não é uma doença. É um padrão persistente na forma como a pessoa pensa, na forma como a pessoa sente e na forma como a pessoa se comporta. Mas é sim possível a pessoa deixar de preencher critérios
para o transtorno de personalidade borderline. Se a pessoa deixa de preencher critérios para o transtorno de personalidade borderline após um tratamento adequado, a gente poderia até, entre aspas, chamar isso de cura. Mas como eu não posso chamar algo de cura, algo que não é uma doença, entende? Personalidade não é uma doença. Qual que é a definição de transtorno de personalidade? É um padrão persistente na forma como a pessoa pensa, na forma como a pessoa sente, na forma como a pessoa se comporta, que gera sofrimento para ela própria e sofrimento para os outros. Então, normalmente o transtorno de personalidade borderline e todos os transtornos de personalidade de um modo geral, não só a pessoa sofre, mas as pessoas que convivem com ela sofrem muito. Até aqui nos comentários, eu vi algumas pessoas falando, mas não sei quem é borderline, também é assim, não sei o quê. Então a gente vê que muitas vezes a família inteira está em sofrimento. Não é só o paciente que está em sofrimento, né? Agora, com o tratamento adequado, a pessoa deixa sim de preencher critérios para o transtorno de personalidade borderline. Lembra que eu falei lá no início que são 9 critérios? E desses 9 critérios a pessoa tem que apresentar pelo menos 5? Claro, gente, que esses critérios aqui são um pouco arbitrários. Eu estou diante de um paciente que tem 4 critérios e a vida dele está toda arrebentada. Desculpa o termo aqui. O paciente chegou lá, ele tem 4 critérios, a vida dele está de cabeça para baixo. Eu vou virar para ele e falar assim, olha, você não tem transtorno de personalidade, porque no livro fala que você tem que ter 5 critérios e você só tem 4. Então vai embora para sua casa, você não tem problema nenhum. Claro que não, né? Então esse critério, de uma certa forma, ele é um pouco arbitrário, mas serve para dar um norte para a gente. Mas o que eu quero deixar claro aqui é o seguinte, é um tratamento difícil? É um tratamento difícil, mas com um tratamento psicoterápico adequado, tá? Validado. Se você entrar no site, na Associação Americana de Psicoterapia, tá? As abordagens psicoterápicas com maior evidência científica para o transtorno de personalidade borderline é DBT e terapia do esquema. Ponto, gente. Mas você é a favor disso, a favor daquilo? Eu não sou a favor de nada. Se eu entrar lá, tá falando isso, tá? Então, gente, com um tratamento psicoterápico adequado, associado à medicação adequada, associado a um conjunto de tratamento adequado, é sim possível deixar de preencher critérios para o transtorno de personalidade borderline e roubando as palavras da maior estudiosa no assunto do globo, que é a Marshall Linehan, que criou inclusive a DBT, que fala que fazer um tratamento para ter uma vida que valha a pena ser vivida. Ou seja, o tratamento é entregar para esse paciente uma vida que valha a pena ser vivida.